Olá, eu sou a Aline Bagesteiro, diretora jurídica e de gestão da Brace, e esse é o Trocando Ideias. Hoje nós estamos com o William Barbosa. O William é diretor jurídico na Dow Brasil e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da judicialização no setor, que tem crescido cada vez mais. Seja muito bem-vindo, William. Olá, Aline, muito obrigado pelo convite para fazer parte desse projeto. É sempre muito gratificante para a empresa. Aqui na Dow a gente tem as áreas de químicas, áreas que envolvem setores mais conectados com siderurgia, todos eles eletrointensivos, e a gente tem bastante desafio com esse setor extremamente regulado do ponto de vista legislativo, executivo, e estou feliz de conversar um pouquinho com você sobre o tema. Obrigada. Na sua visão, qual que é o papel do judiciário no setor energético? Bom, eu acho que o setor judiciário ele tem o papel central de equilibrar os poderes, porque a gente nota que existem muitas regulamentações nesse setor que vêm do poder legislativo, muitas regulamentações do poder executivo, e elas acabam não sendo tão claras no dia a dia, o que gera uma insegurança, um desconforto em como se operacionalizar, como que a gente faz para agir de acordo com a norma, de acordo com a legislação. Então, o Poder Judiciário vem para interpretar, dá uma segurança jurídica para as empresas, alinha os interesses e acaba também dando essas diretrizes legais e regulatórias que a gente tanto precisa para conseguir continuar operando o setor como um todo no Brasil com a devida segurança jurídica. Em um setor tão técnico, às vezes nem os engenheiros nem os advogados conseguem interpretar direito a norma, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade, porque são duas áreas tão distintas que precisam falar a mesma língua, e normalmente a gente está ali falando sobre os cálculos de impostos que os engenheiros fazem tão bem, e aí depois temos que interpretar a lei para ver como esses cálculos podem ser utilizados, e acaba gerando dúvidas internamente, e às vezes são dúvidas sempre muito válidas de que o Poder Legislativo não antecipou, por talvez uma questão ser muito técnica específica de uma empresa e que acaba surgindo esse questionamento depois, ou talvez do setor, mas, de novo, por a gente estar falando de algo extremamente técnico, uma literatura densa sobre o assunto e que envolve um time multidisciplinar dentro das empresas para acabar interpretando com engenheiros, administradores, economistas, advogados. A gente trabalha 8, 10 mãos nas implementações e nas interpretações. E nesse cenário cada vez mais complexo de judicializações, como é que você vê a questão da segurança jurídica? Como a gente pode garantir ou ultrapassar a insegurança jurídica? Creio que com decisões coerentes e estáveis, isso é o que a gente precisa para garantir essa segurança e evitar uma insegurança jurídica, porque quando a gente começa a notar que no Brasil, com o tamanho da federação, a gente tem instabilidade de decisões que acontecem em um tribunal, que pode ser no sul ou no norte do país, e como as empresas que têm essas operações por toda a federação, a gente acaba tendo que implementar um entendimento específico numa região, um outro entendimento em outra região, isso gera uma insegurança. Então, toda vez que a gente tem as instituições trabalhando que nos representam, para que a gente consiga essa uniformização, essa segurança jurídica, ela é essencial, porque a gente acaba tendo economias internas, a gente tem ganho de tempo e, o mais importante, a gente acaba pacificando discussões, a gente evita que essas discussões cheguem em tribunais superiores. Então, se a gente tiver desde a base essa uniformização, essa coerência, essas decisões estáveis, sem a mudança, a gente consegue alcançar essa segurança jurídica e a tranquilidade para todas as empresas do setor. E no nosso setor, a gente, além de ter essas normas complexas, de difícil entendimento para advogados, né?
elas ainda são esparsas, a gente tem leis remendadas o tempo todo, né? Então a gente a cada dia que sai a gente busca em uma lei, em outra lei, é bem complicado. Você acha que essa diversidade, essa complexidade e o fato das normas serem tão esparsas acaba dificultando mais ainda a tecnicidade das decisões do judiciário? Com certeza elas dificultam para que a gente tenha essa coerência, porque a partir do momento que você está olhando um pequeno trecho de uma legislação que tem que ser lida em conjunto com 8 normas do setor, mais a prática de mercado que às vezes é aceita pelas agências reguladoras, é difícil para as empresas que atuam no setor. Imagina para um setor judiciário que muitas das vezes não é especializado nesse assunto, que está julgando diversas matérias para conseguir dar uma decisão clara, precisa e coerente num tema. É um pedido quase que impossível para as autoridades, fica muito difícil para a gente alcançar essa segurança jurídica. É um desafio, né? Eu trabalho no setor há mais de 20 anos e confesso que às vezes eu me deparo com uma norma, uma lei ou uma portaria, algo assim, e tem que sentar, ler com cuidado, pedir ajuda para os engenheiros, porque realmente às vezes é difícil compreender onde se está querendo chegar com aquele texto, né? Porque tem um conteúdo que para nós advogados é bastante técnico, né? Eu na faculdade não passei nem perto de algo parecido com o que a gente trabalha hoje no nosso dia a dia, né? Exato, é um desafio essa tecnicidade para nós advogados interpretarmos, trabalharmos em conjunto e também às vezes para os próprios engenheiros, porque a gente está juntando um assunto técnico num corpo de legislação. Então, o que eles falam muito é que na legislação existe um juridiquês em cima de termos práticos e técnicos do time de engenharia. Então, isso gera um conflito na própria norma em que a gente precisa trabalhar junto com o jurídico, compartilhando conhecimento sobre o tema, recebendo o conhecimento, todo o aporte do time de engenharia para a gente tentar chegar no que a gente entende ser o correto da aplicação da norma, o que é um desafio porque somos seres humanos, as pessoas interpretam de formas distintas, então, e não existe a questão de estamos todos querendo fazer o correto, mas é a nossa interpretação, que pode não ser a ideia do legislador ou mesmo do Poder Judiciário. Então, é um desafio extremo para a gente. Com certeza. E nesse contexto, como é que você vê a questão da arbitragem? É uma boa solução a gente fugir um pouco do judiciário e partir para alguém que, ainda que dentro de um aspecto mais jurídico, tenha um conhecimento mais técnico do setor? Com certeza, eu acho que, como a gente acabou comentando aqui, os juízes não têm essa obrigação de conhecer a matéria de energia e nos seus detalhes, ela é complexa, então você ter uma arbitragem e poder nomear árbitros que têm como especialidade o mercado, eles estão atuando há 10, 15, 20, 30 anos no mercado, eles aportam muito, porque eles vão conseguir nos ajudar não somente com uma interpretação fria da norma, de alguma disposição, mas também com anos de prática de mercado para que a gente alcance o melhor resultado para todos os envolvidos. Então, você, hoje, para as empresas, do meu ponto de vista, entrar numa arbitragem é você se proteger daquela questão muito aleatória da distribuição de um processo no Poder Judiciário e para a nomeação de árbitros que são renomados no setor, e aquele ponto de ter uma decisão que ela é tecnicamente embasada, que ela tem todos os fundamentos e que todas as partes estão confortáveis, porque muitas das vezes a gente percebe que no judiciário os temas acabam sendo levados até as últimas instâncias para que a gente tenha talvez uma consolidação do entendimento de uma matéria muito complexa. Então, a arbitragem é uma grande vantagem para as empresas, pelo menos em nome da DAO eu consigo dizer, para dar essa tranquilidade numa decisão que
independentemente do resultado, a gente sabe que ela vai ser embasada e que ela vai ter um respaldo de mercado e dar esse conforto interno para a DAO. William, muito obrigada por ter participado do Trocando Ideias. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigado, foi um prazer conversar com você sobre esse tema tão desafiador do nosso dia a dia.